Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das atividades complementares do PET, volume 1, do ano de 2021, semana de número 1. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá? O nosso tema é notação científica. Notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos em potência de base 10. Formato em notação científica. K é a nossa constante mantissa, que vem antes da base 10. 10 elevado a n é a potência de base 10. Constante é um valor fixo e mantissa é a parte decimal de um logaritmo. Condições para que tenha um formato em notação científica. O primeiro, a constante k, a nossa mantissa, deve ser um número que esteja entre 1 e 9, ou seja, deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. O valor de n, o expoente da base 10, deve ser um número inteiro positivo ou negativo. São informações importantes. Continuando o tema, notação científica, eu irei explicar um pouco sobre as 4 operações envolvendo notação científica. Adição, potências de base 10 iguais. Para somar em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo, faça a adição das seguintes notações científicas. Temos 2 notações científicas. Nós iremos somar as 2. Bom, primeira coisa eu tenho que analisar o seguinte. As potências de base 10 são iguais? Nós temos a primeira potência de base 10 e a segunda aqui. Elas são iguais. Tem o mesmo expoente. Tem o mesmo número no expoente e o sinal também é igual. Então, elas são iguais. Agora, eu já posso resolver. Somando elas, basta somar 4,31 com 3,18 e depois multiplicar por 10 elevado à sétima potência negativa. Somando isso aqui, que está dentro do parêntese, nós temos 7,49 multiplicando por 10 elevado à sétima potência negativo. Agora, eu preciso analisar o seguinte aqui. Se este número aqui, essa notação científica final, ela está no formato correto. Basta eu analisar por essa dica que eu coloquei aqui. Esse esqueminha. O número que tem que vir antes da multiplicação, ele tem que ser um número que esteja entre 1 e 9. Ou seja, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 7,49, vamos olhar a parte inteira. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, é o número 7. Está entre 1 e 9. Então, está certinho o formato em notação científica. Acabou. Lembre-se disso aqui, importante, as potências de base 10 precisam ser iguais para somar. Continuando o assunto sobre a adição, porém, potências de base 10 diferentes. Relembrando, para somar em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo, faça a adição das seguintes notações científicas. Temos 2. Primeiro passo, você tem que analisar o seguinte: se as potências de base 10 são iguais ou diferentes. A primeira potência de base 10 tem o expoente menos 2. A segunda potência de base 10 tem o expoente menos 3. O que acontece? Os expoentes são diferentes. Então, eu não posso somar, por enquanto.
mas eu posso transformar uma dessas potências de base 10 da forma que o expoente fique igual. Vamos analisar. Vou trabalhar com a primeira notação científica. Eu irei transformar o expoente menos 2 em menos 3, usando essa dica. Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o expoente diminuir. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê diminuir, tá bom? Eu vou pegar 10 elevado a menos 2 e multiplicar por 10 elevado a menos 1. Essa propriedade é da potenciação, é a multiplicação de potências de mesma base. Ou seja, conserva a base e soma os expoentes. Nós vamos somar o menos 2 e o menos 1, lembrando a operação com números inteiros, a adição. Menos 2 somando com menos 1. Menos 2, faço um jogo de sinal, mais com menos, menos, deu menos 1. Tem devo, menos 2 eu devo, menos 1 eu devo, ficou menos 3. A base que nós iremos conservar é o 10. Ficou 10 elevado a menos 3. Pronto. Agora, para achar o valor aqui, por ter diminuído o expoente, professora, por que diminuiu? Era 2, foi para 3. Porque quando os números é negativo, a tendência é diminuir. Se fosse positivo, seria aumentar. Lembre-se disso. Se aqui fosse menos 4, diminuir, ele ia para menos 5. Entenderam? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Ficou menos 3. Eu vou andar com a vírgula para... Se diminuiu para a direita, uma casa. Por que uma casa? Porque aumentou apenas uma unidade. Tá bom? Então, 4,1 será 41 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto. Agora eu posso somar. Potência de base 10 é igual a potência de base 10. Somando. 41 mais 2,6, multiplicando por 10 elevado a 3 negativo. Somando, resultou 43,6 vezes 10 elevado a 3 negativo. Tá ok aqui. Agora, eu tenho que analisar o seguinte. Esse formato aqui realmente é uma notação científica? Dica para saber se está em formato de notação científica. Antes da multiplicação, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Entre 1 e 9, e poderá ser o número 1. 43 não está entre 1 e 9. Eu tenho que movimentar a vírgula, usando essa dica aqui. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. E eu tenho que andar com ela para a esquerda, para ficar 4,36. 4 estará entre 1 e 9. Vamos fazer as anotações. Ficará 10 elevado a menos 3, multiplicando por 10, somando mais 1. Porque se eu estou andando para a esquerda, aumenta. Então, eu tenho que somar. Resulta 10 elevado a menos 2. Andando com a vírgula, 4,36, multiplicando por 10 elevado a menos 2. Próxima operação, subtração. Potências de base 10 iguais. Para subtrair em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Muito importante isso aqui. Exemplo. Faça a subtração das seguintes notações científicas. 15,8 multiplicando por 10 ao cubo e 9,5 multiplicando por 10 ao cubo. Primeiro passo a analisar. Potências de base 10 são iguais ou diferentes? A primeira potência, o expoente é 3.
a segunda potência, o expoente é 3. Os expoentes são iguais. As potências de base 10 são iguais. Muito importante isso aqui. Agora eu posso subtrair. Subtraindo 15,8 menos 9,5 e depois multiplica por 10 ao cubo. 15,8 menos 9,5 resultou 6,6, multiplicando por 10 ao cubo. Agora eu tenho que analisar esse resultado se ele tem o formato em notação científica. O número que vem antes da multiplicação tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 6, olha a parte inteira. 6, ele está entre 1 e 9. Está certo. Pronto. Concluímos a subtração entre esses dois números, notação científica. Continuando o assunto em subtração, potências de base 10 diferentes. Para subtrair em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo: faça a subtração das seguintes notações científicas. Tenho duas notações científicas aqui. Primeiro passo, analisar se as potências de base 10 são iguais ou diferentes. A primeira potência de base 10 é menos 5, o expoente, e a segunda é menos 6. São diferentes. Vamos resolver isso. Bom, se é menos 5, eu irei diminuir menos 1, menos uma unidade para poder virar menos 6. Basta eu multiplicar 10 elevado a menos 5, multiplicando por 10 elevado a menos 1. É a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 5 somando com menos 1 resulta menos 6. Devo 5, devo 1, devo 6. Lembrando que jogo de sinal, mais com menos, menos. Ficou 10 elevado à sexta potência negativo. Pronto. Agora eu tenho que resolver a parte do fator, da constante. O que acontece aqui? Se eu diminuir o expoente, eu tenho que andar com a vírgula para a direita. Não tem, eu coloco a vírgula. Aí ficou assim. 30 vezes 10 elevado à sexta potência. Subtraindo, nós temos 30, tirando 2, e o resultado multiplicando por 10 elevado à sexta potência. Eu peguei essa parte aqui e subtraí dessa aqui. Os expoentes estão iguais, tá bom? 30 tira 2, 28 vezes 10 elevado à sexta potência. Este número realmente está em formato de notação científica? Vamos analisar. O fator é 28, porém o fator tem que ficar entre 1 e 9, ou o número 1. Então está errado. Vamos fazer uma movimentação de vírgula. Vamos colocar a vírgula aqui. E o que acontece? Ela irá andar para a esquerda. Aí vai ficar 2,8. E o expoente, quando anda para a esquerda, eu somo mais 1. 2,8 vezes 10 elevado à quinta potência aqui. Fazendo a continha, menos 6, somando com 1, deu menos 5. Resultado final, 2,8 vezes 10 elevado à quinta potência negativa. Agora sim, ó, o fator aqui ele está entre 1 e 9. Tema: valor numérico de uma expressão algébrica. Valor numérico é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis ou incógnitas, ou seja, das letras, por números. Expressões algébricas são expressões que possuem números e letras. Exemplo: calcule o valor numérico da expressão algébrica raiz quadrada de A mais B, dividindo por raiz quadrada de A, somando com raiz quadrada de B, com A igual a 64 e B igual a 36.
Fica a dica, isso aqui é muito importante. Substitua a letra pelo número indicado. Eu vou pegar a expressão algébrica e cada letra eu irei substituir pelo valor dado. Observe. A vale 64, B vale 36. Substituindo, ficou assim. Agora, eu vou somar 64 mais 36 e vou repetir a parte do denominador. No numerador, eu posso somar, porém, no denominador está separado as raízes. Eu não posso somar. Eu tenho que apenas extrair a raiz depois. Extrair raiz de um número é o seguinte: é um número que você multiplica por ele mesmo e resulta o valor que está dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 100 é 10 vezes 10, ou seja, a raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 64 é 8. 8 vezes 8, 64. Somando, raiz quadrada de 36 é 6. 6 vezes 6 é 36. Somando o denominador, 10, 14 avos. Essa fração, eu vou simplificar ela. Pensar em um número que eu consiga dividir ao mesmo tempo o 10 e o 14. Os dois são pares, posso dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. 14 dividido por 2 é 7. O resultado final é 5 sétimos. O valor numérico da expressão dada é 5 sétimos. Lembrando, valor numérico é o resultado. Expressão algébrica é que tem números e letras. Nessa situação, apareceu letras. Atividade complementar, número 1. De acordo com o conteúdo estudado no PET, volume 1, faça a adição e a subtração desses dois números em formato de notação científica. Primeiro passo, analisar se as potências de base 10 são iguais. 10 ao cubo, 10 ao cubo são iguais. Podemos fazer a somatória. Somando 6,5 mais 2,3 e depois multiplicar por 10 ao cubo. A soma de 6,5 mais 2,3 é 8,8. Vamos conferir? 5 e 3, 8. 6 e 2, 8. 8 vezes 10 ao cubo. Depois, subtraindo. Antes de subtrair, vamos analisar se realmente esse resultado está em formato de notação científica. Tá bom? O número que vem antes da multiplicação tem que ficar entre 1 e 9. Analisando a parte inteira, 8 está entre 1 e 9. Acabou aqui. Agora, subtraindo, 6,5 menos 2,3 e depois multiplicar por 10 ao cubo. Resultou 5 menos 3 dá 2, tá certo? 6 menos 2 dá 4. 4,2 vezes 10 ao cubo. Só de olhar, 4 inteiros realmente está entre 1 e 9, tá bom? O formato está coerente. Continuando, uma questão sobre o BMAP. O valor de x menos y elevado a x menos y quando x é igual a 2 e y é igual a menos 2. Dica: substitua a letra pelo número indicado. Vamos copiar a expressão algébrica. No lugar de x, irei colocar o número 2. No lugar de y, menos 2, como é negativo, eu vou colocar dentro do parêntese. Substituindo, ficou assim. X vale 2, o sinal da expressão algébrica, y menos 2 dentro do parêntese, o expoente 2 menos e o y menos 2. Resolvendo o expoente com jogo de sinal, menos com menos, mais, ficou assim. 2 somando com 2, o expoente. Agora, 2 mais 2 é 4. Ok? Outra coisa, atenção, quando a base é negativa e o expoente é um número par, o resultado é sempre positivo.
nós vamos resolver essa parte da potência. Menos 2 elevado à quarta potência. Olha como que resolve. É o mesmo que multiplicar o menos 2 4 vezes. Com o jogo de sinal, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E depois multiplica os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O resultado, mais 16. Resolvendo aqui, ficou 2 menos, dentro do parêntese, mais 16. Jogo de sinal, menos com mais, menos. 2 menos 16. Eu tenho R$2. Eu devo 16. Eu pego R$2 e pago um pouco dessa conta. Eu fico devendo R$14. Resultado final, letra B. Atividade 3. Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular, devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Desta forma, representamos algebricamente a área do retângulo a seguir como. E temos as opções. Pessoal, nós temos um retângulo. Para encontrar a área dessa figura geométrica, nós vamos usar a fórmula da área do retângulo. A área é igual a base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura. Quem é o B? Comprimento, 4x mais 6. Eu vou substituir no lugar de B. E H é largura, é altura, 3x. Ficou assim. Agora eu vou multiplicar 4x vezes 3x. É a propriedade distributiva da multiplicação. E depois vou multiplicar o 6 vezes 3x. Observe. 4 vezes 3, 12. X vezes x é x ao quadrado. Então, ficou 12x ao quadrado. Agora, o 6 vezes 3, x. 6 vezes 3, 18, com a letra x. Ficou assim, 12x ao quadrado mais 18x. Pronto, achamos a área dessa figura geométrica retangular, que é o nosso retângulo. Letra B. Atividade número 4. Escreva uma equação correspondente a cada uma das seguintes situações. Nós temos a letra A. Um número x aumentado de 12 é igual a 25. Nós vamos transformar essa leitura em sentença matemática. Um número x aumentado é mais, então x mais 12 igual a 25. Pronto. Letra B. O triplo de um número. Triplo é 3. Este número eu não tenho. 3 com a letra. 3x menos 90 é igual a menos 87. 3x menos 90 é igual a menos 87. Letra C. A diferença entre o número x e 7. X menos 7 igual a 16. Letra D. A metade de um número. Metade é número fracionário. O número que eu não tenho é uma letra. X sobre 2 menos diminuído é menos 10 igual a 64. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse meu canal e se inscreva. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados. E não se esqueça de ativar o sininho. Fiquem com Deus, até a próxima aula e muito obrigada!